imaginar. O Extracampo está de volta, a gente vai começar agora o segundo bloco falando de Atlético Mineiro. Time do Galo que no Horto recebeu o Grêmio, do Filipão, que a gente falou muito no bloco anterior, e não saiu do empate em 0-0 com os gaúchos. A gente vai comentar um pouquinho sobre isso agora e vamos ver como é que foi o jogo, os melhores momentos. Dá uma pequena análise sobre como é que foi a jogada, o jogo do Atlético. Os atleticanos foram em bom número apoiar o time no Independência, mas o Grêmio, de olho no G4, começou melhor. Juliano recebeu de Barcos e Vitor salvou o Galo. O time mineiro reagiu rápido e aí foi a vez de Marcelo Groi mostrar qualidade. Na beira do gramado, o Felipão pedia a maior movimentação da equipe gaúcha, mas foi de Luan a resposta. O atacante bateu bonito de voleio e a bola passou perto. O Galo quase abriu o placar nesta boa articulação com Luan e Carlos. O garoto tirou do goleiro, mas desperdiçou. No último lance do primeiro tempo, Carlos voltou a ameaçar o gol gremista. A bola subiu demais. No segundo tempo, o Atlético tentou o gol com chutes de fora da área. O time mineiro marcou neste cruzamento, mas o juiz já havia parado o lance. Faltava referência no ataque. Tardelli voltava a todo momento ao meio para criar a jogada que não evoluía. Levir colocou Guilherme no lugar de Carlos e a torcida ficou na bronca. O Grêmio investia nos contra-ataques sem precisão nos arremates. A trave ainda salvou o Grêmio no final. Mesmo com vontade, um Atlético desorganizado saiu vaiado de campo. Nós, em 2 partidas, fizemos um gol que poderia ter sido validado, que ninguém ia reclamar absolutamente nada. E tivemos um gol impedido contra o Corinthians. Então, são 5 pontos. E a coisa vai passando. E aí o cara é burro, o jogador não é covarde, o outro não joga nada, e aí, sabe, vai para esse lado. Bom, a gente está de volta, teve a fala do Levir agora. E para começar o nosso debate sobre o jogo do Galo, eu quero puxar um lance polêmico que aconteceu ali, foi na metade do segundo tempo, né? Que um levantamento para a área e teve a chance do Galo de tirar o 0 do placar. É o que justifica, né, a reclamação do Levir Coupe, que é legítima. O lance não tinha impedimento, não tinha falta, não tinha nada. Mais uma vez o time do Atlético prejudicado. No momento que a bola foi alçada à área, o juiz sinalizou alguma coisa, a gente não sabe se foi falta ou se foi impedimento, né? Porque não ficou explícito. Mas o fato é que o lance de gol foi anulado. A gente vai ver de novo o lance agora, né? Um replayzinho, para saber como é que foi. Parece que ele marca falta de ataque. Ali, o Leonardo Silva tá ali no meio da grande área, preparado para cabecear, mas ele não participa. Ali, eu fiquei na dúvida a princípio se ele poderia ter dado falta do Leonardo Silva. Provavelmente mas foi. Não acredito. Ele deve ter visto o Leonardo subindo no jogador do Grêmio, mas não é possível. Não é possível. Não houve nem puxão, porque ele tinha os 2 braços levantados no momento Estavam os 2 braços levantados, de fato. Não estava impedido, tinha um jogador do Grêmio do outro lado dando condição. E o que tira um pouco o peso sobre o árbitro é que nesse lance, se der até para passar de novo, o árbitro já corre apontando a irregularidade. Já corre apontando a irregularidade. Então, não foi aquele lance que esperou a bola entrar no gol e aí gerar uma polêmica maior. Não foi isso que aconteceu. Ele estava esperto no lance e já sinalizou algo antes. Ou não, né? Eu não acho que ele estava tão esperto assim. Acho que ele de fato errou. Que, dada a proximidade, uma pequena impressão, mas é algo que fica para outro debate. Vamos ver o lance de novo, para ter certeza? Agora, vamos dar mais uma pincelada. Porque o árbitro já começa, ali, ó, antes de ir para dentro do gol, o árbitro vai aparecer. Ali, já aparece correndo. Já vai esticando o braço, já está esticando o braço. Aí o Luan cabeceou, colocou na rede, mas não foi validado o gol. É um lance difícil. O fato é o seguinte, tirando essa questão, e o Levir tem razão quando ele reclama disso, foi prejudicado contra o Corinthians, foi prejudicado contra o Grêmio. Realmente foi. Entendeu? São lances capitais. O do Corinthians, talvez, esse eu não acho que foi um lance capital, porque, como eu disse, o juiz foi convicto na marcação, para a marcação da irregularidade no lance. Mas tem de chamar a atenção para esse time do Atlético. O Atlético está perdendo gol demais, está perdendo muito gol. Sim, foram 16 finalizações a 4 do Grêmio. 16 chutes a gol. Um volume impressionante no time do Atlético. O Grêmio segurou ali. O Grêmio teve uma chance com o Juliano no primeiro tempo. No início do jogo. Agora preocupa demais esse ataque do Atlético.
Não é só o Jô. Está comprovado isso. O Jô não foi sequer relacionado. 9 jogos sem fazer o gol. Carlos teve um belo lance ali, né? Que ele driblou o Marcelo Groy e aí chutou cruzado, né? Não entrou. Mas é a intensidade do jogo do Atlético, tem uma intensidade legal. O Atlético, com todos os problemas, consegue ter um resquício de entrosamento ali na frente, mas que não resulta em gol, não resulta em finalização eficaz para dentro do gol. Não, e aí são jogos muito importantes. São jogos de 6 pontos. Um time que briga pela Libertadores tem que ganhar do Grêmio, que é um adversário direto dentro de casa. Já tem um problema de não ganhar fora. Agora você começa a empatar em casa, não pode perder esse tipo de ponto. E ainda assim, né, Davi? Você empatar com o Grêmio, empatar em casa é péssimo, mas empatar com o Grêmio, vai lá, ótimo. Paciência. Né? Acontece. Empatar com o São Paulo, empatar com o Corinthians, com o Flamengo, são grandes clubes, são grandes equipes. Agora, perder ponto contra times pequenos e contra times menores, e aí eu acho que é o calcanhar de Aquiles do Atlético. Não falei em calcanhar de Aquiles em relação ao Cruzeiro, estou falando de novo. O problema do Atlético nesse campeonato está sendo as equipes menores. O Atlético empatou com o Bahia em casa, o Atlético perdeu para o Goiás em casa. Né? A última vitória do Atlético foi fora contra o Vitória lá em maio. Quer dizer, é um time que com o tem time do de Curitiba, repensar. com várias bolas na trave. E aí você olha para a tabela e fala, pô, tá a 5 pontos da zona de classificação para Libertadores. Mas é mais claro que tá. Poderia estar numa situação pior. Sobre isso, a gente tem um material para mostrar, que é o detalhamento do desempenho do Atlético contra esses times considerados medianos, né? A gente vai poder ver agora como foi esse aproveitamento do Galo diante dessas equipes. Coloca na tela pra gente, Disseu, tá prontinho? Vamos ver aí, ó. Contra equipes do Paraná, foram 4 pontos obtidos em 6 disputados. Foi disputados. Um empate e uma vitória. Tá, um desempenho razoável. Contra equipes de Santa Catarina, foram 3 pontos obtidos em 9 disputados. Foram 3 empates, inclusive o me parece que foi contra o Criciúma em casa, né? Lá em Patinga, foi inclusive em Patingão esse jogo. Verdade. Contra equipes da Bahia, foram 4 pontos em 6, né? 4 Ganhou pontos. do Vitória fora, que foi a última, olha, tá até na Empatou tela, né? com o Bahia. 3-2 contra o Vitória, foi a última vitória do Atlético fora de casa. O Vitória que é nada menos do que o lanterna do campeonato. E agora empatou com o Bahia em casa. A situação mais preocupante, as derrotas contra Goiás e contra o Sport. Contra Goiás em casa, contra o Sport fora. E quem que o Atlético pega no meio de semana? Justamente o Goiás. Né? E aí eu acho que contra esses times, e você pega também, o Grêmio estava perdendo ponto de fato para esses times, mas parou de perder. O Inter está perdendo, mas é um time que depois ganhou do Botafogo. Né? Perdeu para o Figueirense dentro de casa, mas depois ganhou do Botafogo. Se o Atlético não tomar jeito e começar a ganhar desses times, aí falar em classificação para Libertadores fica uma coisa difícil. Complica muito. E Goiás do Serra Dourada, complicado, hein? Difícil. Campo grande demais, pesado. O Goiás ganhou de São Paulo, inclusive. É um time jovem, o time do Goiás. Ia falar isso agora. É o ponto forte e o ponto fraco do Goiás. É um time que corre muito, é um time muito jovem, que dá canseiro no adversário, mas justamente por ser jovem, às vezes passa certa imaturidade, certa insegurança na defesa. O time do Atlético tem que chegar lá e pressionar, buscar a vitória, porque eles sentem, principalmente a defesa do Goiás. O time do Goiás é um time bom, é um time promissor, mas falta aquele cara, aquele Paulo Baier ali no meio, para chamar a responsabilidade, acalmar a galera. E um Dimba para fazer gol, né? Não tem. O time do que Goiás... dupla foi Paulo Baier e Dimba, hein? Que dupla. Mas é realmente isso, Davi. Eu acho que o Atlético tem de se impor. Né? Tem um Diego Tardelli, eu acho que o Atlético está perdendo muito. Por exemplo, você pega o time que foi campeão da Libertadores ano passado, você tinha Bernard e Ronaldinho Gaúcho armando, o Tardelli que voltava um pouco mais, mas que ajudava o ataque junto com o Jô. Hoje o Tardelli precisa voltar, porque você não necessariamente você tem um lateral esquerdo, então às vezes você joga o Dátulo para a lateral esquerda, e você tem o Guilherme de armador. O Michael Suel machucou. Olha a diferença. E não tem uma boa saída com os volantes. O time do Atlético não tem alternativa. Vai sair com o Pierre tocando bola, Leandro Donizete. Acabou, né, aquele entrosamento. Tem o Marcos Rocha, que é com a válvula de escape, que até pouco tempo estava machucado, e é um dos melhores laterais do Brasil. Tem o Tardelli e tem os outros jogadores que vivem uma fase muito irregular. O Guilherme
joga muito bem, no outro jogo já não aparece. Desde a época da Libertadores. Exatamente, que é desse jeito, né? O Jô, que era o melhor atacante do Brasil ano passado, junto com o Fred, desapareceu, não sabe mesmo o que está acontecendo. Pode ser vida particular, que está com um problema, porque 19 jogos, sem fazer gol. Ele chegou com problemas familiares esse ano. Um atacante tão caro, o Jô não sai por menos de R$400 mil para o Atlético todo mês. E você pensar que o último gol dele foi em maio... Os golzinhos dele estão caros mesmo, né? Realmente. É um custo-benefício absurdo. E falando sobre isso de custo-benefício no ataque e também citando sobre os jovens do Goiás, eu acabei me lembrando de uma coisa que foi planejada de falar aqui hoje. Vamos colocar em voga agora. Os jovens do Atlético que estão chamando a responsa. O Gemerson foi eleito o melhor jogador da partida. E o Carlos, de tão popular que está sendo com a torcida, fez ela chamar o Levi de burro, quando substituiu ele pelo Guilherme, né? O Levi já tá tão calejado com isso, já até escreveu o livro, né? Burro com sorte. Burro com sorte. E a rodada, eu acho que passa por esses meninos essa reformulação do Atlético, que não vai acontecer esse ano. Não dá para trocar o pneu do carro com o carro. A gente está em setembro já, né? Não tem como mais fazer um... Mas é uma coisa a se pensar. Chegar na base. Semana passada eu falei isso aqui. O Atlético precisa chegar na base. Tchau, Jô. Obrigado pelos seus serviços prestados. Obrigado pela Libertadores, pela Recopa desse ano. Vão começar. O Guilherme já pode pensar em um outro mercado, porque esses caras não dão mais. Tirando ali... E aí você pega o time do Atlético, para mim é muito claro isso. Tirando os que estão contundidos. O Vitor, Marcos Rocha, Leonardo Silva, Tardelli e Luan, Dátolo, que está ali, né, tentando fazer alguma coisa. Tirando esses 5, você tem muita coisa. Eu não estou falando do Gemerson, que é da base. Passa pela reformulação, contar com esses meninos para o ano que vem. Carlos, Eduardo, Gemerson, procurar na base alguém para substituir o Jô. Não dá. Não dá. É o Carlos que vai fazer esse papel? Então, beleza, vamos dar força para o Atlético sempre teve uma base muito boa e aproveita mal. Você pegar nos últimos anos quais foram as grandes revelações do Atlético, tem o Bernard, né? Mas não tem muitos jogadores. E o Bernard chegou a não ter chances dentro da própria base do Galo. Ele passou 2 anos emprestado, né? Para o Democrata de Sete Lagoas. Até se destacar e ser chamado para a equipe principal de novo. E aí, agora, a gente está falando isso, né, do brasileiro. Vamos lá, a rodada também não foi péssima para o Atlético, não. Se o Corinthians tivesse vencido e o Sport tivesse também vencido seus jogos, tivesse vencido no fim de semana, a situação do Atlético estava mais complicada, porque se a diferença de pontos para o último colocado do G4, que hoje é o Corinthians, né? O próprio Corinthians. É o quarto. Se o Corinthians tivesse vencido, ele não seria o quarto colocado. O Inter seria o quarto colocado com 37 pontos, seria 6 pontos de diferença. Eu acho que depois nós vamos até falar da tabela, né? No terceiro bloco. No bloco tem tabela. Mas a gente não adianta isso. Porque se esses dois times tivessem vencido, a disputa do Atlético pela Libertadores estaria mais acirrada. Teria mais jogadores. Passa muito por essa vitória sobre esses times médios para pequenos que tem no campeonato. Esses times são a oportunidade de pontuar e realmente disputar lá em cima. E tentar tirar no confronto direto, né? O confronto direto é jogo de 6 pontos. Você ganha um time que está concorrendo ali, como o Fluminense, por exemplo, já chega lá. Dá moral para o time do Atlético crescer. Você consegue um entrosamento, uma sequência boa de 2, 3 vitórias. A torcida passa a confiar mais, lota o estádio e jogar contra o Atlético no Independência é muito complicado, né? Então, o time do Atlético não falta tanto assim pro time do Atlético, mas parece que... Falta o departamento médico, falta o departamento médico acertar. Tá dando muito azar também, perdendo muito jogador em momentos pontuais do campeonato. Então, assim, um pouquinho de visão ali do Leverkusen, os jogadores medalhões chamarem a responsabilidade para si, com a torcida ali apoiando, é complicado bater o Atlético. Olha, a torcida chamou o Levir de burro, mas é preciso levar em conta uma coisa que ele fez nesse jogo e que foi, talvez, quase lá para chegar na vitória, né? Faltou o detalhe do gol. Mas o Levi entrou em campo sem centroavante fixo. Apostou no Carlos, com muita movimentação, aquele corre-corre na frente, e ele chegou a quase marcar, naquele lance driblando o Groy. Talvez o Levi tenha encontrado o mapa da mina tático do Galo, ao jogar sem aquele centroavante de área e de referência? Eu não diria que é um mapa da mina tático, porque o problema do Atlético são as contusões. Tivesse o Hever em campo, tivesse tantos, difícil até falar pela quantidade, Marion, enfim, tivessem todos os jogadores à disposição, Michael Suel, seria um outro time.
Seria um outro time, talvez com outro cruzamento, com outra capacidade de bater adversários. Esses adversários dos quais a gente fala, né? Talvez tivesse outra oportunidade. Agora, o Levi, eu acho que quando ele chegou, ele veio com aquele discurso de que eu quero trazer a metodologia que funciona no Japão para cá. No meio do campeonato é complicado. O esquema tático, eu acho que é esse aí. Essa evolução, eu acho até que demorou para ele perceber isso. Jogar com jogador fixo dentro da área não dá. Não dá mais, não existe mais isso. É ineficaz. Né? E ele precisa, a partir desse ponto aí, tentar desenvolver esse time para os próximos jogos, que vão ser bastante difíceis. Aliás, eu fiz até um levantamento, fiz uma brincadeira, olha só. A sequência do Atlético não é fácil. Teve aqueles jogos do Cruzeiro, né? Eu falei assim, eu vou ver, deixa eu dar uma olhada aqui nos próximos confrontos. Pega o Goiás fora, depois o Cruzeiro fora. Depois pega o Santos em casa, o Vitória em casa, aí tudo bem, o Criciúma fora e o Fluminense fora. Ou seja, dos 6 próximos jogos do Atlético, 4 são fora de casa e 2 em casa. É uma sequência complicada. Em compensação, ele vai ter jogos aqui pontuais, que ele tem potencial para ganhar? Tem o Santos e tem o Vitória. Mas fora de casa ele vai ter que vai ter que dizer, olha, eu tenho condição de ganhar fora de casa, porque desde maio não consegue. Davi, me perdoa, cara. Eu acabei roubando a sua fala. Eu roubei de novo, foi a segunda vez. O Extracampo está chegando pertinho do seu segundo intervalo. Daqui a pouco tem a nossa prorrogação. Tem muito mais, tem o Drama da América, tem a tabela de classificação, os próximos jogos com a nossa tramela. Quero vocês afiados no palpite. E é isso aí. Fique ligado, é rapidinho, a gente volta já já. Toda de azul purpura, essa nega